Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai ver nosso primeiro assunto de técnicas analíticas para engenharia, que é sobre sinais e sistemas, tá? Então, primeiro vamos entender o que é um sinal e o que é um sistema, certo? Um sinal, ele é uma função de uma ou mais variáveis, como por exemplo o tempo ou o espaço, que veicula informações sobre a natureza de algum fenômeno físico, certo? Então, por exemplo, a tensão ou a corrente em um circuito é um exemplo de um sinal. Um vídeo é um exemplo de um sinal. O áudio, um seno, até a cotação diária do dólar é o exemplo de um sinal, certo? É uma função que está variando ali em função de alguma outra função. O eletrocardiograma, por exemplo, é um exemplo de um sinal. A solução de uma equação diferencial, a concentração de álcool no sangue, a temperatura de uma sala, todos são exemplos de sinais, certo? Então pensa aí, imagina que o sinal é uma função de uma ou mais variáveis que tem ali informações sobre algum fenômeno físico da natureza, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de um eletrocardiograma, certo? Isso aqui é um sinal que tem uma intensidade aqui variando em função do tempo, por exemplo. Ou, por exemplo, o exemplo de uma pressão arterial, medida de pressão arterial, certo? Então, tem também aqui uma medida de pressão em função do tempo. Então, é um exemplo de um sinal também, certo? Por exemplo, o índice Bovespa, né? Ele tem aqui uma variação de acordo com a data, por exemplo. Então, é um sinal também, certo? O IPEA, o índice do salário mínimo real, também aqui é uma variação, certo? De um valor, né? Em função dos anos, por exemplo. Então, todos esses são exemplos de sinais, certo? O que é um sistema, então? Um sistema, ele é uma entidade que vai manipular um ou mais sinais para realizar uma determinada função, gerando novos sinais, certo? Então, por exemplo, um circuito, ele é um exemplo de sistema. Ele é um sistema que vai, por exemplo, você pode ter uma corrente na entrada e gerar uma tensão na saída, ou uma corrente na entrada e uma corrente na saída de alguma outra maneira, mas ele, de alguma maneira, ele é um sistema que manipula a entrada para gerar uma saída, certo? Então, aqui, por exemplo, os sistemas, eles geralmente são expressos em diagrama de bloco, certo? Então, você tem um diagrama de bloco aqui que é um sistema, e aqui você pode ter um ou mais sinais na entrada e um ou mais sinais na saída, tá? O sistema auditivo é um exemplo de um sistema, né? O sistema de comunicação, que você tem que enviar uma informação de um ponto a outro, é um exemplo de sistema. O sistema de controle, o próprio neurônio, né? Um CLP, um transmissor, um sistema massa-mola, válvula de controle, enfim, são todos exemplos de sistemas. Eles manipulam sinais para gerar outros sinais, certo? Aqui a gente tem um exemplo de sistema, por exemplo, sistema de controle de malha aberta, né? Você vai ter ali uma entrada ou uma referência e vai gerar ali uma saída. E aí dentro desse sistema a gente tem todo esse processo aqui que geralmente a gente expressa em diagrama de blocos, certo? Outro exemplo de sistema, o transmissor de pressão, né? Você vai ter na entrada uma pressão e na saída você vai ter uma corrente, por exemplo. Ou uma válvula de controle, que na entrada você vai ter uma corrente e na saída você vai ter ali um percentual de abertura dessa válvula, tá? Então são todos exemplos de sistemas. Vamos começar falando de sinais e depois a gente fala de sistemas, certo? Então vamos falar primeiro de sinais. A gente precisa classificar esses sinais. Existem muitos tipos de sinais, certo? A gente vai usar aqui sinais que são unidimensionais, ou seja, para cada valor de tempo t, há um único valor de f de t, tá? Até a gente pode ter sinais bidimensionais ou sinais tridimensionais, mas aqui a gente vai usar sinais unicamente unidimensionais, tá? Os sinais, eles podem ser de valor real ou complexo, certo? Esse f de t aqui, ele pode ser um valor real ou um valor complexo, só que o tempo, ele precisa sempre ser um valor real, tá? Então, o tempo t sempre vai ser um valor real. A gente tem 5 métodos de classificação de sinais. Então, a gente pode ter sinais que são de tempo contínuo e tempo discreto. Muito importante a gente entender o que é um sinal contínuo e o que é um sinal discreto, porque ele vai basear todo o nosso estudo em técnicas analíticas daqui para frente. Então, é muito importante que a gente entenda esse primeiro, né? Sinais que são pares e sinais que são ímpares. Sinais que são periódicos e sinais não periódicos. Sinais que são determinísticos e aleatórios, ou aleatórios, né? E sinais que são de energia ou de potência, tá? Então, são essas 5 classificações que a gente vai ver hoje. Então, vamos começar por um sinal de tempo contínuo, um sinal de tempo discreto, tá? Observa a notação, certo? Olha, a gente vai usar aqui x de t para designar um sinal que é de tempo contínuo, tá? Quando é que ele é de tempo contínuo? Quando ele é definido para todo o tempo t, certo? Para todo o tempo t, ele tem um valor aqui. Esse é um sinal x de t, tá? Quando é que o sinal é discreto, né? Observa aqui também a notação, tá? A gente vai usar um x de n, certo?
Ele é definido somente em instantes isolados. Ele é discretizado, discreto. Ele é definido somente em instantes isolados de tempo e pode ser derivado de uma função de tempo contínua. Geralmente, uma função de tempo contínuo que eu discretizo para gerar um sinal de tempo discreto, né? Como é que eu faço isso? Eu amostro o sinal, eu pego valores, ó, como se eu pegasse aqui, ó, valores do meu sinal, certo? E gerasse, portanto, um sinal de tempo discreto. Seria uma maneira de gerar um sinal de tempo discreto, certo? Amostrar o sinal aqui de t em t, por exemplo, de um período de amostragem de t em t, certo? E eu tenho amostras do meu sinal, portanto, eu estou discretizando esse sinal. Por isso que a gente diz aqui, ó, posso ter um sinal x de t, que eu vou amostrar num instante nt, que t é o período de amostragem, né? E eu tenho amostras, então, em múltiplos de t, em t, 2t, 3t, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um sinal discreto. Nota que a notação aqui é x de t e t, certo? Aqui é x de n e n. E esse n aqui, esse t pode ser qualquer valor. Esse n precisa ser um inteiro. Então, observa aqui que esse n é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante, tá? Então, observa, x de t é um sinal contínuo, x de n é um sinal discreto. Ele pega apenas em amostras no tempo desse sinal. E é x de n por n, x de t por t. Então, guarda essa informação aí, tá? Sinal par e sinal ímpar. Um sinal é dito par se ele satisfaz essa condição aqui. X de menos t igual a x de t para o caso contínuo, x de menos n para o caso é igual a x de n para o caso discreto. Ou seja, quando é que ele é par? Quando ele é simétrico no eixo vertical. Ele é idêntico aqui, né? Simétrico no eixo vertical, certo? Então, olha, se você observar aqui, esse sinal aqui é um sinal par, né? Contínuo. E esse aqui é um sinal par discreto, certo? Ele é simétrico, né? Um é o espelho do outro no eixo vertical. Quando é que ele é ímpar, certo? Ah, e aqui você observa, ó, é como se eu tivesse x de t, que é o lado positivo, x de menos t, que é como se fosse ele refletido, certo? Ou x de n, x de menos n, né? Essa é a notação, tá? Quando é que ele é dito ímpar, né? Quando eu tenho um x de menos t igual a um menos x de t, ou seja, quando ele é assimétrico em relação ao eixo do tempo, né? Quando ele é assim, certo? Em vez dele ser assim, né? Ele é par, assim. Quando ele é ímpar, ele é assim, certo? Então, você tem aqui assimétrico no eixo Y, né? O sinal negativo é igual a menos o sinal positivo, ou seja, é o sinal positivo, só que rebatido para baixo, porque tem que ser o negativo dele, tá? Então, tá aqui, esse é um sinal ímpar, e esse aqui também é um sinal ímpar, certo? Nota que esse exemplo anterior a gente estava trabalhando com um sinal que é real, tá? Mas esse sinal, ele também pode ter um valor complexo. E aí, quando ele tem um valor complexo, a gente diz que ele tem o conjugado simétrico, né? Ou seja, o x de menos t é igual ao conjugado de x de t. Esse conjugado é quando esse x de t é um número complexo, portanto, ele é por exemplo, A de t mais JB de t, e o conjugado dele é A de t menos JB de t, certo? Ou seja, um sinal complexo, ele é conjugado simétrico se a sua parte real for par e a sua parte imaginária for ímpar, tá? É uma observação, essa observação também é válida para o discreto, é a mesma coisa, tá? Então, você tem aí, quando o sinal ele não é real, né? Ele tem esse conjugado simétrico, certo? Segunda classe de sinais, quando eles são periódicos e quando eles são não periódicos. Quando é que o sinal é periódico, né? Quando ele satisfaz essa condição aqui, que você tem que x de t é igual a x de t mais t maiúsculo, em que t maiúsculo é justamente o período do sinal, né? Então, se essa condição for satisfeita para t igual a t0, ela também será satisfeita para 2t0, 3t0 e assim vai, tá? A gente vai dizer que o t0 é o período fundamental de x de t, e a frequência fundamental é 1 sobre t, e a frequência angular a gente vai dizer que é 2π sobre t, tá? Qualquer sinal x de t para o qual não haja nenhum valor de t para satisfazer essa condição aqui, a gente diz que ele é um sinal não periódico ou aperiódico. Então, observa aqui, olha, desse lado esquerdo aqui, eu tenho um sinal periódico. Se você observar de t em t, tá vendo? Ele tem período t, e de t em t, ele é exatamente o mesmo sinal. Então, de t em t, ele está se repetindo, ó, tá vendo? De t em t, ele está se repetindo. Isso aqui é um sinal periódico, tá? Com amplitude 1 e período t. Esse sinal aqui é um sinal não periódico. Ele não tem nenhum período t que ele vai se repetir. Ele é apenas um sinal aqui. Então, eu consigo dizer que esse aqui é um sinal periódico e esse aqui é um sinal não periódico, tá?
A gente vai deixar, eu vou deixar os exemplos pra gente fazer na nossa aula síncrona, tá? Então a gente vai ver aí qual é, pra vocês descobrirem aí qual é a frequência fundamental dessa onda, certo? Ok, a gente viu um sinal periódico e não periódico contínuo. Agora, como é o sinal periódico e não periódico discreto, certo? É a mesma coisa, só que a gente vai dizer aqui que um x de n é igual a um x de n mais n maiúsculo, em que n maiúsculo é esse valor aí, tá? Lembra que esse n minúsculo ele é inteiro, tá? Então, a gente tem um período aí de amostragem, n maiúsculo, tá? O menor valor inteiro de n para qual a equação acima é satisfeita é chamado de período fundamental, cuja frequência angular é dada assim, certo? A frequência do sinal discreto, ela é 2π sobre n, tá? A frequência fundamental do sinal contínuo, ela pode ser 1 sobre t, ou ela pode... você tem frequência fundamental 1 sobre t e você tem frequência angular 2π sobre t, tá? Mas para o sinal discreto você tem apenas ômega igual a 2π sobre n, tá? Então, por exemplo, esse carinha aqui é um sinal periódico discreto, né? Ele se repete aqui com um período, né? Com um período aqui, n, né? Que precisa ser um número inteiro positivo, não esquece. Esse sinal aqui, obviamente, é um sinal não periódico, certo? Você não tem ali nenhum período n maiúsculo do qual ele se repete, tá? Esse exemplo aqui eu não falei qual é o período, justamente pra gente encontrar aí qual é esse período, pra vocês verem qual é esse período aí do discreto e encontrar a frequência fundamental no discreto, tá? Então eu vou deixar esse exemplo aí pra gente fazer na nossa aula síncrona, certo? Quando é que o sinal é determinístico e quando é que o sinal ele é aleatório, né? O sinal ele é determinístico quando não existe nenhuma incerteza com respeito ao seu valor em qualquer instante, ou seja, quando eu consigo modelar aquele sinal por uma função, certo? Eu consigo saber qual é o valor daquele sinal num tempo determinado. Então, esse sinal aqui é um sinal determinístico, esse é um sinal determinístico, eu posso modelar como uma função, eu também posso modelar como uma função e eu também posso modelar como uma função. Então, eu consigo determinar ele. Então, ele é um sinal determinístico. Quando é que um sinal é aleatório? É quando eu não tenho certeza nenhuma sobre a ocorrência dele. Eu não sei qual vai ser o próximo valor, eu não consigo modelar ele como uma função, tá? Então, a gente diz que esse tipo de sinal, ele pode ser visto como pertencente a um conjunto ou grupo de sinais, tendo cada sinal do conjunto uma forma diferente, né? E aí o conjunto de cada sinal dentro do conjunto tem certa probabilidade de ocorrer. A única coisa que você sabe é isso, tem uma probabilidade de que aquele valor seja tal valor, certo? E a gente chama isso de um processo aleatório. Então, por exemplo, o ruído que a gente tem em sistemas de comunicação, ele é um sinal aleatório. É aleatório, eu não consigo saber quem vai ser o próximo sinal, como eu defino esse sinal. Portanto, eu não consigo modelar, eu não consigo ter uma função para determiná-lo, tá? O caso do sinal de eletrocardiograma é a mesma coisa, certo? É um sinal ali que ele vai variar totalmente aleatório, tá? Então, a gente tem essa diferença entre sinal determinístico e sinal aleatório. E a gente tem sinal de energia e sinal de potência, né? Em sistemas elétricos, o sinal pode ser representado pode representar uma tensão ou uma corrente. Então, por exemplo, da lei de Ohm, que vocês vão ver aí em circuitos, né? A gente tem que uma tensão V de T aplicada sobre um resistor R faz com que circule uma corrente, não é? A potência instantânea dissipada sobre o resistor, a gente pode fazer como sendo tensão ao quadrado sobre R, ou como sendo R vezes a corrente ao quadrado. Se a gente normalizar, ou seja, se a gente dizer que esse R é igual a 1 ohm, a gente tem que a potência de T ela é simplesmente x ao quadrado de T, podendo esse x de T ser uma tensão, V de T, ou uma corrente I de T, certo? Então, a gente pode aqui chegar nessa expressão aqui generalizada para a potência de um sinal, tá? Baseando-se nessa conversão, a gente pode calcular a energia total de um sistema, de um sinal de tempo contínuo, certo? A energia ela vai ser o limite do sinal de T tendendo ao infinito, dentro de um período de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x ao quadrado de t. A gente pode chegar na conclusão, na verdade, que a energia é isso aqui, ó. A gente vai dizer que ela é a integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado de t, certo? Baseando nessa definição aí da potência. E a potência, que a gente vai chamar de potência média, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dizer que é o limite de t tendendo ao infinito de 1 sobre t da integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x ao quadrado sobre t. Se esse sinal ele for periódico, eu posso simplesmente tirar esse limite aqui, né? E dizer que a potência vai ser 1 sobre t integral de t sobre 2 a de menos t sobre 2 a t sobre 2, tá? Então, guarda aqui também, essa aqui é a expressão para a potência do meu sinal, tá? Ele diz aí também que onde raiz de p é o que a gente chama de valor SMS, ou RMS, ou valor quadrático médio, tá? Para o caso discreto é a mesma coisa, só que em vez de uma integral, em vez de ser
integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado de t. Quando eu falo de discreto, eu tenho que transformar a integral num somatório, tá? Então, eu vou ter um somatório de menos infinito a infinito de x ao quadrado de n, e a potência também, né, o que era uma integral aqui, eu vou fazer um somatório dentro do período, ó, um somatório dentro do período, tá? E se for também, se eu tiver um período fundamental n, eu tiro esse limite aqui, deleto esse limite aqui, né, e passo a ter apenas aqui 1 sobre n integral de, ou somatório de 0 até n menos 1, que é justamente dentro do período de x ao quadrado de n, tá? Agora, quando é que eu aprendi a calcular a energia do sinal contínuo e discreto e aprendi a calcular a potência do sinal contínuo e discreto. Agora, quando é que eu sei que ele é um sinal de energia e quando é que eu sei que ele é um sinal de potência? Um sinal é sinal de energia, se e somente se a energia total satisfaz essa equação, ou seja, a energia tem que ser maior que zero e menor que infinito. Aí eu tenho um sinal de energia. Um sinal é dito de potência se somente se a potência for maior que zero ou menor que infinito, eu digo que é de potência, tá? Um sinal de energia, ele vai ter potência média zero. Se a potência for zero, você já vai sacar que o sinal é um sinal de energia. E, portanto, ele vai ter uma energia entre zero e infinito. E um sinal de potência vai ter energia infinita. Então, sempre que você calcular a energia e der que ela é infinita, você já sabe que ele é um sinal de potência. E, portanto, a potência, quando você for calcular, vai ficar entre zero e infinito, tá? Sinais periódicos e aleatórios, eles geralmente são sinais de potência. E sinais determinísticos e não periódicos geralmente são sinais de energia. Mas é melhor você sempre calcular a potência e energia do sinal para verificar se ele é um sinal de energia ou um sinal de potência, tá? A gente tem dois exemplos aqui que a gente vai justamente fazer esse cálculo para definir e a gente vê na nossa aula, tá? Vamos então para as operações básicas entre sinais. Então, há maneiras de você manipular esses sinais para criar novos sinais, ou enfim, né? Então, a gente sabe que a gente tem sistemas que processam e manipulam os sinais, e para que eles possam manipular esses sinais, para os sistemas poderem manipular esses sinais, eles têm uma combinação de operações básicas. Então, a gente tem dois tipos, né? Duas classes. Operações executadas nas variáveis dependentes e operações executadas nas variáveis independentes. Então, vamos começar pelas operações executadas nas variáveis dependentes, tá? Uma operação que você pode fazer. Você pode fazer mudança na escala da amplitude. Tipo, eu quero mudar a amplitude daquele meu sinal. Contínuo ou discreto, certo? Então, eu digo que eu tenho um sinal de x de t, que é um sinal de tempo contínuo. Um sinal y de t, resultante da mudança de escala, vai ser um cx de t. Esse C aqui justamente é um valor aqui, sei lá, que eu vou multiplicar o meu sinal inteiro, vou pegar a minha função inteira e multiplicar por um valor, portanto eu vou mexer na amplitude do meu sinal, certo? A mesma coisa eu posso fazer para o discreto, eu digo que y de n é igual a C de x de n, certo? Ok, mexi na amplitude do meu sinal. Eu posso somar sinais, adicionar sinais, certo? Então se eu tenho um sinal contínuo, eu tenho dois sinais contínuos, um x de 1 de t e um x de 2 de t, eu posso somar eles, eu posso dizer que y de t é o resultado da soma. Eu basicamente somo as amplitudes mesmo, certo? Pego dois sinais, somo as amplitudes dele e tenho um sinal, resultado da adição, tá? O caso discreto, mesma coisa. Eu vou ter um sinal x1 de n e um sinal x2 de n, vou somar os dois sinais. Pronto, posso fazer adição. Então, posso fazer escalamento, que é a mudança de amplitude do sinal, e eu posso somar os sinais, certo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso multiplicar. É basicamente multiplicar as amplitudes do sinal, certo? Então, caso contínuo, vamos supor que eu tenho sinal x1 e sinal x2. Eu posso simplesmente multiplicar x1 de t vezes x2 de t. Posso também fazer o mesmo no discreto, certo? x1 de n vezes x2 de n. Pronto, dois sinais diferentes, multiplico as amplitudes, multipliquei dois sinais, tá? Posso diferenciar o sinal? Posso usar também. Então, digamos que eu tenho um sinal x de t, que é um sinal no tempo contínuo, eu posso ter y de t como sendo a derivada desse sinal. Derivo esse sinal, pronto, fiz uma operação de diferenciação, certo? É o caso do indutor, por exemplo, né? Que vocês vão ver lá em circuito indutor. O indutor, a tensão no indutor, ela é calculada derivando a corrente que passa nele, certo? Então, uma operação básica. O indutor ali também é como se fosse um sistema, né? Que tem ali uma corrente na entrada e tem uma tensão na saída. E que operação eu fiz ali? Uma diferenciação, uma derivada, né? E consegui encontrar a saída, né? Integrar, posso integrar também, certo? Tem um sinal x de t, posso integrar esse sinal e encontrar um novo sinal, que é o caso do capacitor. O capacitor, a tensão dele, para você encontrar a tensão dele, você faz a integral da corrente, certo? Então, a mesma coisa, né? A minha corrente é uma entrada, eu quero a tensão, que é uma saída, eu faço uma operação básica de integração e tenho ali uma manipulação, né? Uma operação, certo?
Olha lá, fizemos operações realizadas nas variáveis dependentes, certo? Adição, multiplicação, escalonamento, tá. Agora, imagina que eu quero fazer operações realizadas nas variáveis dependentes, ou seja, em vez de fazer no x de t, eu quero fazer no t, no tempo, tá? Olha lá como é diferente, certo? Eu tinha aqui a operação, era c vezes x de t, certo? Aqui o que eu quero variar é o que tá aqui dentro, tá vendo? É um x de a de t, eu quero mexer na variável independente, no tempo, tá? Como é que eu faço essa mudança de escala? Aí é um pouco diferente. Não é simplesmente multiplicar as amplitudes do sinal e variar a amplitude. Eu quero variar a escala de tempo, né? Olha lá. Se esse A ele for maior que 1, o que vai acontecer com esta minha função é que eu vou ter uma versão comprimida da função, certo? Se esse meu A ele for menor que 1, eu vou ter uma versão expandida. Então, olha lá como é diferente, certo? Se A for maior que 1, eu comprimo. Se A for menor que 1, eu faço expansão. Então, olha lá o exemplo. Ele tem um sinal x de t aqui, e aí ele quer achar o sinal de x de 2t. Não é a mesma coisa que 2x de t. 2x de t eu simplesmente mexer na amplitude desse sinal e multiplicar por 2, certo? X de 2 de t, eu não mexo no eixo da amplitude, eu mexo no eixo do tempo. Eu vou comprimir ele, tá? E é ao contrário, sempre que for maior aqui, eu vou comprimir. Sempre que for menor, eu vou expandir. Então, como é que eu faço para... uma forma é você fazer o inverso do valor que você tá comprimindo. Então, você está fazendo 2 sobre t, você pega aqui no eixo e divide por 2, ó. Se você dividir por 2 aqui, certo? Eu passo a ter de menos meio a meio, então eu comprimi, certo? Agora, se eu fizer x de meio de t, meio é menor que 1, certo? Portanto, x de meio de t vai me fazer expandir o sinal. Então, os meus eixos aqui, as minhas pontas do sinal, eu sempre faço o inverso desse cara. Esse cara aqui era 2, virou meio, menos meio a meio, e esse cara aqui era 1 sobre 2, vai virar 2, certo? Isso aqui porque aqui é menos 1 e 1, tá? Porque aqui é menos 1 e 1. E aí eu passo a virar 2. Então, eu fiz aí a expansão, certo? Então, sempre que A for maior que 1, eu comprimo. E sempre que A for menor que 1, eu faço a expansão. Então, você tem que praticar aí como é que você comprime, como é que você expande esse sinal, tá? Para o caso discreto é um pouco diferente. Eu não vou só comprimir nem só expandir o sinal, tá? Por que é diferente? Porque aqui é um sinal contínuo, né? Eu tenho vários valores aqui de maneira contínua para esse meu sinal. No discreto eu não tenho, eu tenho aquela obrigatoriedade daquele meu n ser um valor inteiro, tá? Então a gente tem ali uma certa dificuldade. Então, por exemplo, no caso discreto, em vez de ser um A de t, eu vou usar um K de n, certo? Esse A aqui, ele não precisa ser inteiro. Pro contínuo, ele não precisa ser inteiro. Ó, ele pode ser meio, né? Não tem problema. Esse K aqui, ele tem a obrigação de ser inteiro, tá? Já começa assim, precisa ser inteiro. Como é que funciona? Se esse K ele for maior que 1, em vez de eu ter compressão, né, que nem eu teria pro contínuo, eu vou ter perda de valores discretos. Porque olha lá, eu tenho o meu sinal x de n aqui, certo? Eu quero o meu sinal x de 2 de n, correto? Então tá. Vamos dar valores para n. Se o meu n for 0, eu tenho, ó, se o n for 0, eu tenho x de 0. Quem é x de 0? X de 0 é esse cara aqui. Portanto, eu vou aqui e desenho, ó. Com n 0, eu tenho x de 0. Tá aqui x de 0. Agora, se o meu n for 1, eu tenho x de 2, certo? Porque é 2 vezes 1. X de 2, eu não vou pegar esse cara aqui e eu vou pegar este cara aqui, certo? Portanto, é este cara aqui que vai para quando o meu n é 1. Quando o meu n é 1, eu tenho o meu x de 2. E assim vai. Então, o que você vai observar é que você vai perder essas amostras aqui, ó, do sinal, certo? Você vai, quando você fizer para todos os valores de n aqui que aparecerem, né? N0, 1, 2, 3 e os valores negativos de n, eu vou perder essas amostras. Então, o que acontece com com a mudança de escala de tempo no discreto é que você não tem compreensão, você não comprime nem expande, você perde amostras quando o seu K for maior que 1. Então, é um pouquinho diferente, tá? Então, atentem para isso daí, certo? Outra operação que você tem, reflexão.
Reflexão tá vendo? Não é a mesma coisa que fazer menos x de t. Menos x de t é eu pegar todo mundo que é positivo e botar para negativo. As amplitudes que eram positivas viram negativas. É escalar amplitude. Agora fazer x de menos t, ou seja, alterar a variável independente é diferente. O que acontece? Você reflete o sinal que estava aqui. Perdão, você reflete assim não, desculpa. Você reflete assim, você rebate, né? O sinal que estava aqui, ele passa para cá. Ele tem uma reflexão, certo? Então, quando eu substituo t por menos t, o sinal representa uma versão refletida de x de t em relação ao eixo de amplitude. Então, ele está aqui, x de menos t é fazer isso, rebater ele, tá? Sinal par. Um sinal par é o mesmo que a sua versão refletida, não é? A gente já sabe. E um sinal ímpar é o negativo da sua refletida. É refletir ele, tá aqui, e rebater. E fazer o negativo, certo? Então, reflexão é sempre isso. É você rebater o sinal, refletir o sinal, tá? Discreto ou contínuo é a mesma coisa. Você simplesmente rebate quando você faz x de menos t. Nota lá, x de menos t não é a mesma coisa que menos x de t. Menos x de t é mexer aqui na amplitude. X de menos t é mexer aqui no tempo, tá? A gente vai fazer ali 3 exemplos para vocês verem bem como fazer esse negócio de compressão, né? De expansão e mexer e reflexão e etc, tá? Outro bem importante, esse aqui é muito importante, é você deslocar no tempo, tá? Quando é que você tem, digamos que você tem um sinal x de t, que é um sinal contínuo, a versão de x de t deslocada é assim, ou seja, eu quero pegar aquele meu sinal que está em 0 e deslocar ele. Então, vamos imaginar que eu tenho um sinal aqui, esse sinal aqui é um triângulo, aqui ele vai de 0, de menos 1 a 1, tá? Ele tá em 0, ele tá aqui na origem, certo? Esse cara aqui é o x de t. Eu quero deslocar ele para um valor t0, certo? Olha o que acontece. Se esse t0 ele for maior que 0, eu desloco este sinal aqui, este triângulo, para a direita. Se esse sinal ele for menor, se esse t0, esse valor de deslocamento ele for menor que 0, eu desloco ele para a esquerda, tá? Então, olha lá. Olha lá, observa. Essa aqui é a equação. X de t menos t0. Esse menos é como se fosse da fórmula, tá? Vamos supor que eu quero encontrar x de t menos 2. Esse t0, ele é maior que 0 ou ele é menor que 0? Ele é maior que 0, porque o menos aqui, não confunde, o menos ele é da fórmula. Então, o meu 2, é um sinal 2, é maior que 0, certo? Se ele é maior que 0, eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda? Vou deslocar ele para a direita. Então, como é que fica este sinal deslocado de 2? É simplesmente eu pegar e o que era 0 vai virar 2, o que era 1 com mais 2 vai virar 3, e o que era menos 1 com mais 2 vai virar 1. Tá aqui, ó. Observa, ele estava em 0, né? Ele estava bem aqui, né? Eu desloquei ele para 2, desloquei ele para a direita, porque o meu deslocamento T0 é positivo. Quando é que o meu deslocamento T0 é negativo? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu quiser achar T de mais 2. T de mais 2 é, na verdade, T de menos 2. Ou seja, o meu deslocamento T0, ele é negativo, ele é menos 2. Se ele é negativo, eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda? Vou deslocar para a esquerda, certo? De menos 2. Então, ele estava em 0. Para onde ele vai agora? Bora ver aqui. Ele estava em 0. Vou deixar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Ele estava em 0, certo? Ele vai para menos 2. Então, ele vai para menos 2, certo? Esse carinha aqui, que era 1 com menos 2, vai virar menos 1. E esse carinha aqui com menos 1, que era menos 1 com menos 2, vai virar menos 3. Tá aqui. Ele vai para esse lado aqui, certo? Ele estava em 0 e ele veio para a esquerda, porque o meu deslocamento é negativo. Ele estava em 0 e foi para a direita, porque o meu deslocamento é positivo. Então, sempre que tiver um mais aqui, já é a dica de que você sabe que é um deslocamento negativo, que é um deslocamento de tempo negativo, menor que 0, portanto, ele tem que ser deslocado para a esquerda, certo? A gente vai fazer exemplo aí pra gente treinar como desloca um sinal para a direita, como se desloca um sinal para a esquerda, tá bom? Caso discreto, a mesma coisa, tá? Ele vai ser deslocado por um valor de m, lembrando aqui que esse T0, ele pode ser qualquer valor, né? Porque é contínuo.
No caso do discreto, eu tenho que ter um inteiro positivo ou um inteiro negativo. Precisa ser inteiro, porque a gente tem um problema do discreto, tá? Então, a gente também vai fazer um exemplo como é que a gente desloca no tempo com sinal discreto. E agora que a gente quer fazer as duas coisas, a gente quer fazer deslocamento no tempo e a gente quer mudar a escala. Ou seja, quando eu quero fazer isso aqui, ó. Quando eu quero fazer x de a de t menos b, ou seja, eu quero deslocar do tempo b. E eu também quero mudar a escala de a. Escala da variável independente, do tempo, certo? Então, a gente pode fazer de dois jeitos. A gente precisa escolher o que a gente faz primeiro. Ou primeiro a gente desloca no tempo e depois a gente escala, ou primeiro a gente escala e depois a gente desloca no tempo, tá? Então, tem duas maneiras. A primeira, quando você faz primeiro o deslocamento no tempo. Então, você vai lá, cria uma nova função, v de t, e desloca no tempo simplesmente aquela função de menos b. Desconsidera o escalamento, tá? Então, desloco essa função. Depois, eu pego esta função que já foi deslocada, que é, portanto, v de t, e ela, assim, eu vou lá e escalo de a, certo? Fazendo lá, comprimir, expandir, certo? Deslocar positivo, deslocar negativo, para a direita ou para a esquerda, fazendo tudo isso que a gente já viu, né? Então, tem essa opção, tá? Crio uma variável aqui adjacente, né? Uma variável para ajudar aqui. Primeiro desloco, depois essa variável que eu desloquei, essa função que eu desloquei, eu vou lá e escalo. Pronto, consegui fazer deslocamento de tempo e escala de tempo, tá? Outra opção é quando eu quero fazer o contrário. Vou lá, crio uma outra variável, certo? Primeiro escalo o sinal, só que quando eu vou deslocar, eu preciso tirar o escalamento em evidência. Eu preciso criar a função assim e depois deslocar. É um pouquinho mais complicado, tá? Eu geralmente prefiro fazer desse jeito aqui, tá? Mas eu vou ensinar dos dois jeitos, vocês podem fazer o que vocês preferirem, tá? Mas eu acho que esse aqui é mais fácil. Primeiro desloca e depois escala normalmente. Aqui você vai precisar modificar um pouquinho a função para poder você deslocar ela depois de escalar, tá? Então, essa é uma opção, certo? A gente vai fazer dois exemplos aqui que a gente vai testar bem aí como a gente faz esse escalamento, esse deslocamento no tempo e mudança de escala, tá? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo que a gente vai ver um pouquinho dos sinais elementares e também como manipular sistemas no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, até lá!